Olá! Você sabia que as estrelas do mar provavelmente deram origem aos cordados? Cordados, aqueles animais que a notocorda pode se transformar em coluna vertebral. Você pode ter vindo de uma estrela do mar? Não sabia? Então fica comigo que depois da vinheta nós vamos conversar sobre isso. É isso daí, galera, salve, salve, salve! Hoje estamos chegando com mais um vídeo espetacular de biologia. Eu sou o professor Arley, esse é o canal Biociência. Não se inscreveu ainda lá? Vai lá, se inscreve! Então vamos começar sem perder tempo. Hoje nós falaremos sobre o filo Equinodermata. Bom, gente, então a primeira coisa nós vamos ver quem são os representantes desse filo. Nesse filo nós vamos encontrar então lírios do mar, vamos encontrar ouriço do mar, serpente do mar, pepino do mar, ouriço do mar, estrela do mar, que você conhece muito bem. Você percebeu que todos eles terminam em mar? Ah, já te deu uma dica, né? Eles devem ser todos marinhos, não é verdade? Então, beleza, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse filo. Esse filo, ele é muito diferente de todos os outros, chega a surpreender a gente a simplicidade de sobrevivência dessas espécies. Então, vamos falar da classificação desses animais, ou seja, a sua sistemática. O filo é o filo Equinodermata. Esse filo, então, ele pertence ao domínio Eucária, ao reino Animalia e ao sub-reino Metazoa. E nós vamos conversar sobre as 5 classes desse filo. A classe Asteroides, Equinoides, Holoturoides, Ophiuroides e Crinoides. O que significa Equinodermata? Olha, gente, equino significa espinho, dermata significa pele. Então, são animais que possuem espinhos na pele. Ah, você já viu um ouriço do mar? Então você está entendendo o que eu estou dizendo. Bom, agora vamos pensar o seguinte. Pensa numa estrela do mar. Elas podem ser livres ou sésseis. O que é séssil? É fixo no fundo. Então, o filo Equinodermata pode ter tanto animais livres como fixos. Não formam colônias, nem existem espécies parasitas. Aqui é uma coisa bastante interessante, porque espécie parasita existe em quase todos os filos, né? Mas aqui nós não temos nenhuma espécie parasita. Deuterostômios. Bom, aqui nós precisamos dar uma relembrada rapidinho que todos os invertebrados eram protostômios, ou seja, o blastóporo, que é aquela abertura do embrião, originava a boca. Agora, o filo Equinodermata é uma gigantesca exceção, onde o blastóporo, que é aquela abertura do embrião, dá origem ao ânus e não mais à boca. Lembra? Protostômio dava origem à boca. Deuterostômio, o blastóporo dá origem ao ânus. Então, esses animais estão junto com a gente nessa questão embrionária. São celomados, ou seja, possuem aquela cavidade originada da mesoderme, são exclusivamente marinhos, você já tinha percebido, assimetria bilateral nas larvas e radial nos adultos. Veja que interessante, né? A larva tem um tipo de simetria e o adulto tem outro tipo de simetria. E eles possuem um endoesqueleto. Então, aquelas bolachas do mar que você encontra na praia, aquilo lá é o esqueleto interno desse animal. Lembra que nos artrópodos o esqueleto era externo, era um exoesqueleto. Aqui não. Aqui nós temos igual ao nosso, um endoesqueleto calcário. Lembra que o nosso esqueleto é mais a base de cálcio, esse é a base de carbonato de cálcio. E possui um sistema exclusivo chamado sistema vascular aquífero ambulacral ou simplesmente ambulacrário. Já nós vamos falar desse sistema, ele é muito importante e é o que caracteriza esse filo. Aqui nós temos a anatomia de um equinodermata, uma estrela do mar,
né? E é bastante interessante a gente perceber o seguinte, veja, a simetria pentarradial é porque ela tem 5 tentáculos e a boca está na parte ventral, tá? A boca está aqui embaixo, e olha, gente, que interessante, o ânus fica na parte aboral, ou seja, na parte dorsal, nasceu com o ânus virado para a lua, né? E aqui você pode perceber um sistema de canais, ó. Esse sistema de canais é o sistema que nós chamamos de sistema ambulacrário. Ele é um sistema de água, onde a água penetra nesse sistema por uma abertura chamada madreporito ou placa madrepórica. A água entra por aqui e percorre todos esses canais, substituindo o sistema cardiovascular. Então, a água é que faz o transporte no corpo desses animais. E aqui, ó, você observa o pé ambulacral. Esse pé ambulacral, ele tem uma estrutura chamada ampola, né? Onde ele contrai essa ampola e fixa o pé na rocha. Então, quando esse animal quer se locomover, ele pressiona essas ampolas e faz com que o tentáculo grude na rocha. Quando ele quer se movimentar, ele tira aquele tentáculo que está aderido à rocha, simplesmente retirando a pressão de água. E assim ele vai se movimentando lentamente. Aqui nós temos a estrutura, então, mostrando o sistema hidrovascular ou ambulacral, né? Você percebe aqui a placa madrepórica, por onde a água entra, e se distribui por esses canais. Aqui estão os pés ambulacrários, ó, com as ampolas que eu acabei de comentar. Aqui a foto de um animal vivo mostrando os pés ambulacrários e o sistema ambulacrário, que é um sistema de água. Olha agora uma imagem dos pés ambulacrários. Não sei se você já viu isso lá na praia. Tá vendo? Ó, são essas estruturazinhas que funcionam como ventosas para grudar nas rochas, quando ele pressiona as ampolas que estão lá dentro e cheias de água. Tá? Então isso aqui é uma imagem real dos pés ambulacrários. E esses animais, além de possuírem espinhos pelo corpo, que dá o nome ao filo, equino, espinhos, né? Esses espinhos eles são basicamente para proteção, mas ao lado desses espinhos nós encontramos uma estrutura chamada pedicelária. A pedicelária é uma estrutura bastante estudada pelos cientistas, existem muitas formas e ela tem muitas funções. A função básica dela é funcionar como uma pinça, retirando sujeiras do corpo do animal. Mas em muitas espécies, essa pedicelária pode também agarrar pequenas presas. Muito interessante. E ela é exclusiva de ouriço do mar e de estrela do mar. Então existem muitas formas de pedicelárias. Aqui eu tenho uma imagem do endoesqueleto, ou seja, de como o esqueleto desses animais é formado por carbonato de cálcio. Lembra? Esqueleto interno. Em relação aos sistemas, esses animais, além do sistema hidrovascular, eles têm algum outro tipo de sistema? Sim, nós vamos começar falando do sistema nervoso. É um sistema nervoso composto apenas de um anel nervoso que circula a boca. Então nós temos aqui um anel nervoso circulando a boca e seguindo os canais radiais, que são aqueles canais por onde passa o sistema ambulacrário. Não há uma região de acúmulo de células nervosas, então não há gânglios e não há cérebro, né? Lembra que a simetria radial também ela dificulta esse acúmulo de células nervosas e formação de cérebro. Não possuem nem cérebro nem cabeça. O sistema nervoso dos equinodermos é difuso, parte de um anel em volta do sistema ambulacrário, estamos vendo aqui na imagem. Próximo. Bom, agora vamos falar um pouquinho do sistema cardiovascular. Não há um sistema circulatório complexo e evidente com sangue, igual a gente está acostumado. Esse sistema é substituído pelo sistema ambulacral ou ambulacrário, que é formado por água e canais, você já viu. O sistema excretor, ele libera amônia, que eles são aquáticos, e acontece por difusão no sistema ambulacral. E por último, o sistema respiratório, onde a respiração é feita basicamente por
brânquias. Então esses animais têm sistemas bem simples, não tem nada de complexo aqui. O sistema reprodutor, como é que eles fazem para se reproduzir? Bom, primeiro, eles são dioicos, ou seja, sexos separados. Aqui nós não temos hermafroditismo. Machos e fêmeas lançam seus gametas através de poros. A fecundação é, portanto, externa, acontece fora do corpo. E o desenvolvimento é indireto. Esse desenvolvimento indireto significa que o animal tem larva. E neste caso aqui, as larvas são muito interessantes porque, veja, ela tem uma simetria, olha só, bilateral, enquanto o adulto tem uma simetria radial. Isso é bastante importante para esses animais. As larvas são de vários tipos e apresentam expansões para melhor flutuação na água. Você está vendo aqui, ela pode se locomover grandes distâncias só flutuando na água. E voltando agora àquelas classes que nós vimos no começo, nós vamos falar então, primeira classe, a das estrelas do mar, os asteroides, ouriço do mar, os equinoides, pepino do mar, holoturoides. Aqui nós temos a serpente do mar, ofiuroides, e por último o lírio do mar, crinoides. São animais bastante diferentes de animais que nós estamos acostumados no dia a dia, porque eles vivem lá no fundo do oceano, certo? Então vamos falar um pouquinho de cada classe? Veja, a classe asteroidea ou asteroides, ela tem o corpo achatado em forma de estrela, o número de braços é variável, mas em geral são 5. Apresentam um esqueleto bastante flexível. Os espinhos e as pedicelárias são curtos. Possui uma alta capacidade de regeneração. A estrela, quando perde um braço desse, ela consegue se regenerar. Alimentam-se de moluscos, crustáceos, vermes e certos peixes. Exemplo, a estrela do mar, lembra? No astro, né? No asteroide. Podem, assim, realizar uma digestão extracorpórea, o estômago sairá pela boca e envolverá a presa. Neste caso aqui, ó, ela está se alimentando de um molusco da classe bivalva, do tipo lá, ostra. Então, ela faz a pressão em cima da concha para abrir a concha. E o molusco segura a concha fechada. A diferença é que o molusco utiliza um sistema cardiovascular e uma musculatura para manter a concha fechada. Já a estrela usa o sistema ambulacrário, pode ficar horas e horas e horas pressionando até a concha ser aberta. Interessante, né? A classe equinoidea, nós estamos falando de quem agora? Na classe equinoidea nós estamos falando de ouriço e de bolacha do mar. Garanto que você já encontrou bolacha do mar na praia. Esses animais apresentam o corpo em forma de globo ou achatado semelhante a um disco. Alimentam-se geralmente de algas e pequenos animais. E tem uma coisa bastante interessante na anatomia do ouriço do mar. Veja, ele aberto aqui, um ouriço que acabou de morrer, nós podemos ver aqui nitidamente a simetria dele, é uma estrela fechada, você percebeu? Que é como se você pegasse uma estrela e unisse os braços da estrela, ó, ele tem uma estrela dentro do corpo. E também você observa que o ânus, que é virado para cima, a placa madrepórica, ele também tem os canais, tudo igual. Tá? Aqui está o sistema reprodutor com as gônadas, né? Bastante interessante. Mas tem uma coisa muito, muito, muito importante para o vestibular em relação a esses animais, que é a lanterna de Aristóteles. A lanterna de Aristóteles é um conjunto geralmente de 5 dentes quitinosos que ficam na boca do ouriço do mar. Só o ouriço do mar e a bolacha do mar que possui isso. Então, Aristóteles foi o primeiro a descrever essa estrutura, porque ela brilhava por ser mais clara em relação ao corpo dele, ele chamou de lanterna. Tá? Mas aqui não tem nada a ver com aqueles peixes de profundidade que brilham, nada disso. Isso aqui é simplesmente um conjuntinho de dentes que o ouriço do mar utiliza para raspar as rochas e se alimentar. Muito importante para o vestibular, hein, gente? Lanterna de Aristóteles é coisa de equinodermata, mais especificamente de ouriço do mar. Em frente. Bom, agora nós temos a classe holoturoidea. A classe holoturoidea
é a classe do pepino do mar. O pepino do mar também nada mais é do que um ouriço que foi esticado, né? Se você abrir o corpo dele, você vai encontrar estruturas bem parecidas. Ele tem o corpo cilindro e alongado. Possui numerosos pés ambulacrários e placas calcárias ao longo do corpo. Vivem fixos em rochas ou parcialmente enterrados na areia. Alimentam-se de seres microscópicos e pequenos organismos que flutuam na água. Eu acho que você nunca deve ter visto um ouriço do mar assim ao vivo, né? E nessa classe tem uma coisa bastante interessante, que é a chamada árvore respiratória, também chamada de hidropulmões, por onde esse animal respira. Muitas vezes, quando o predador vai caçar esse animal, o que ele faz? Ele elimina esse hidropulmão junto com os intestinos para entreter o predador enquanto o pepino do mar escapa. Então ele joga, gente, os órgãos internos dele ali, enquanto o predador sai atrás de comer os órgãos internos, ele se manda. O nome disso é merotomia. Meros, partes, né? Tomia é o corte, ele libera partes do corpo para o predador. Olha aqui, imagem real desses animais. Muito interessante. E agora nós vamos para a classe dos ofiuroides. Estamos falando de quem? Da serpente do mar. Aqui não tem nada a ver com cobra, hein, pessoal? Por favor, hein? Nada a ver com cobra. As serpentes do mar levam esse nome por esse número de braços que é muito maior que o número da estrela. Lembra, a estrela ela tem normalmente 5 braços. Esses animais aqui passam de 10. Então, apresentam espinhos, mas não possuem pedicelária. Também possui a forma de estrela, porém com braços mais longos e finos. Diferem dos asteroides, pois seus braços são cilíndricos e maciços. Na estrela do mar, gente, o braço é achatado. Olha nessa imagenzinha aqui, ó. Na estrela do mar, o braço é bem achatado. Já na serpente, ele é um tubo, ele é arredondado. Escondem-se sobre pedras, corais, algas, areia e lodo. Alimentam-se de pequenos crustáceos, moluscos e outros pequenos animais. Não apresentam ânus, defecam pela boca. Olha que tristeza isso, né? Eles defecam pela boca, é o único equinodermata que não possui ânus. Olha eles aqui mais de perto, né? Uma outra coisa interessante é que o tentáculo, aqui o braço, ele é articulado, tá vendo? Ó? Na estrela do mar não, na estrela do mar ele é uma estrutura única. Aqui, nas serpentes do mar, o braço é articulado. A classe crinoide, essa é uma das mais incríveis de todas. Nós estamos falando de quem? Do lírio do mar. Gente, olha, você acredita que isso aqui é um animal? Olha que coisa mais linda, parece uma planta, né? Apresentam longos braços ramificados, semelhante a galhos de plantas. Por isso foram confundidos muito tempo com plantas. A boca e o ânus ficam na parte superior de onde partem os braços. Olha, agora ele tem a boca do lado de cima. Vivem fixos em rochas marinhas. Então esses são os equinodermatas fixos. Possuem grande poder de regeneração. Alimentam-se de seres microscópicos mais filtradores. E quando a gente observa então a estrutura do corpo desse animal, ele é muito semelhante a uma planta. Observa, isso aqui não parece a raiz? Né? Inclusive a gente chama de radícula, que é aquela estrutura que origina a raiz nos vegetais, lembra? Olha, gente, isso aqui que parece um caule, ó, ele é feito por ossículos. Veja que legal, esses ossículos, eles são articulados e também chama de talo. Essa parte aqui, onde a gente encontra os órgãos, olha, só nessa estruturazinha que a gente chama de cálice. Cálice também é o nome daquela estrutura da flor, lembra? Né? O conjunto de sépalas. E aqui em cima, então, estão os braços responsáveis por filtrar o alimento. Muito interessante, né? Parece uma planta. São os únicos bentônicos e sésseis. O que significa isso? Bentônico é animal que vive fixo ao fundo. Tá? Bentônico. Quem nada é nectônico e quem flutua é planctônico. Do plâncton você já tinha ouvido falar, não é verdade? E os cirros são utilizados como raízes, então o nome dessa estrutura aqui é cirrus.
Trituram partículas alimentares com os pés ambulacrais, que são essas estruturas que parecem folhas, e é o grupo mais primitivo dos equinodermatas. Então os lírios do mar são seres muito diferentes. Olha que bacana essa imagem, gente. Como que você vai chegar perto disso aqui e vai dizer que é um animal, né? Muito lindo o lírio do mar. Tá certo? Aqui eu trouxe uma classe, um quadro comparativo mostrando as 5 classes, onde nós temos asteroide, a estrela do mar, equinoide, a ouriço do mar, holoturoide, a pepino do mar, crinoidea, que é o lírio do mar, e o fiuroidea, que são as serpentes do mar. Então, na hora de estudar, aqui está bem resumidinho para você, inclusive lembrando da lanterna de Aristóteles. Tá legal? Aqui eu vou deixar então uma musiquinha para você sobre a excreção dos invertebrados. Tá legal? Essa musiquinha é aquela que diz palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo, crustáceo é. Lembra? Camarão tem glândula verde que usa para excretar. A minhoca tem nefrídeos para amônia eliminar. Palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo, crustáceo é. Nos insetos, tubos de Malpighi, respiração é traqueal. Na planária, célula flama, na aranha, glândula coxal. Palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo, crustáceo é. É isso aí, pessoal! Veja, com essa musiquinha você consegue resolver muitas questões sobre a excreção nos invertebrados. Estamos chegando ao final de mais um super vídeo de biologia no canal Biociência e eu sou o professor Arley, estou sempre com você gravando os vídeos do seu interesse. Não se inscreveu no canal ainda? Ah, vai lá, assiste o vídeo, se inscreve, tem muitos outros vídeos lá. Eu te aguardo. Um abraço, galera! Até a próxima! Tchau! Eu vou, mas eu volto! Tchau!